Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1. Marcos 8:1, Novo Testamento, diz o seguinte: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse. Então, esta grande multidão se reuniu com o Senhor Jesus. E qual que era o objetivo desta grande multidão estar com Cristo? E nós vamos ver que eles estão no deserto com Jesus. Esta grande multidão, essas pessoas, eles foram até Jesus com o propósito de ouvir os ensinamentos do Mestre, de ouvir a palavra de Deus. Então, da mesma forma, hoje, nós nos reunimos na igreja justamente com esse propósito de buscar a Deus e de ouvir aquilo o que Deus ele tem para falar conosco. Continuando a leitura da palavra, versículo 2. Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Então aqui era um momento, um período que Jesus ele iria despedir esta multidão, ou seja, Jesus ele iria mandar cada um para a sua casa. Só que havia um porém. Esse povo, eles estavam nesses 3 dias sem comer, ou seja, estavam em jejum. E Jesus aqui, ele teve compaixão dessas pessoas. O que é compaixão? É quando uma pessoa se coloca no lugar da outra pessoa. Então Jesus aqui, ele movido de íntima compaixão, ele sentiu, ele viu que ele não poderia despedir aquelas pessoas de mãos vazias, ou melhor dizendo, de estômago vazio. Jesus, ele conhecia a estrutura dessas pessoas e sabia que eles iriam desfalecer no meio do caminho se eles voltassem para suas casas de estômago vazio. Então aqui Jesus vai atender à necessidade dessas pessoas. E eu não sei qual tem sido a sua necessidade, o que você tem passado, o que você tem vivido, o deserto que você se encontra, porque esse povo, eles estão no deserto com Jesus, ouvindo a palavra, os ensinamentos. E Jesus teve compaixão dessas pessoas. E da mesma forma, Jesus, ele pode ter compaixão de você e te ajudar e atender à sua necessidade, ouvir a sua oração. E Jesus, ele pode realizar na sua vida aquilo o que você precisa, o que você necessita. Mas note que Jesus, ele teve compaixão dessas pessoas, desse povo,
porque aquele povo permaneceu com ele naquele deserto. E é óbvio que quem levou esse povo para o deserto foi Jesus. Eles viram que Jesus estava no deserto e foram até ele. Então, o que acontece? Se nós queremos que Jesus ele venha ter compaixão de nós, que ele venha se compadecer da gente, é necessário que a gente permaneça com Jesus, porque Jesus disse isso. Eles permanecem comigo esses 3 dias sem comer. Então o segredo é permanecer, e permanecer é constância, é a pessoa não desistir, porque essas pessoas aqui, elas poderiam muito bem ter saído daquele lugar, poderiam ter falado: poxa, eu vou para minha casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, de repente, no segundo dia não, mas eles permaneceram os 3 dias ali firmes com o Senhor Jesus. Então, o segredo é permanecermos com o Senhor, é estarmos firmes, permanecendo constantes na presença de Deus, independente do deserto, independente da circunstância, daquilo que nós estamos passando, vivendo. Então, não sei qual que é o deserto que você se encontra, a adversidade, mas permaneça com Jesus nesse deserto, nessa adversidade, nessa aflição, e Jesus vai se compadecer de você e vai te atender. Jesus não vai te mandar embora de mãos vazias, não. Continuando a leitura da palavra, versículo 4, mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartar-los de pão neste deserto? Tá vendo como eles estavam no deserto? Então aqui os discípulos de Jesus fizeram essa pergunta: Senhor, mas como que a gente vai fartar esse povo aqui nesse deserto? Ou seja, é o local que nós estamos, não pode proporcionar o que esse povo que eles precisam. Então, falando humanamente, naquele deserto não tinha local para comprar pão para esse povo, ou seja, aquela circunstância não era propícia para satisfazer a fome daquele povo. E de repente, falando humanamente, a circunstância, a situação que você se encontra, você observa e essa circunstância diz para você que não tem jeito, que não tem solução. Mas se Jesus está falando que tem solução, que tem jeito, é porque é Ele quem vai operar na sua vida. E se Jesus ele diz que tem jeito, ainda que a circunstância diga que não tem jeito, mas tem jeito, porque a palavra de Jesus, ela pode mudar qualquer quadro, qualquer situação nas nossas vidas. Então, não olhe para a circunstância, não olhe para a situação, para o que você está passando, vivendo. Ou melhor dizendo, não repare, mas olhe, ouça aquilo, o que Jesus ele está dizendo para você. Continuando a leitura da palavra, 5, e Jesus lhes perguntou:
quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Então, eles até tinham ali os 7 pães e alguns peixinhos, só que pela quantidade das pessoas, humanamente falando, não tinha jeito. E não tinha como o povo se satisfazer somente com aquilo. Era impossível. Mas quem estava naquele deserto, quem estava naquele lugar era Jesus, aquele que realiza o impossível. Então, lembre-se disso. Você que se encontra no deserto, você que de repente observa a situação e você diz: é impossível reverter esse quadro, essa situação. Aquele que faz o impossível, que é Jesus, ele está com você. E aqui nós vimos que antes desses pães e peixes irem para o povo, os discípulos colocaram nas mãos de Jesus. Então, nós devemos colocar nas mãos do Senhor Jesus justamente as nossas questões, as nossas demandas, aquilo que é impossível para nós, nós devemos colocar nas mãos do Senhor. E quando nós colocamos nas mãos de Jesus, a circunstância muda, a situação muda, aquilo que é impossível passa a ser possível, porque passou pelas mãos do Senhor Jesus. E nós vimos também aqui, para finalizar, que Jesus os despediu, ou seja, Jesus mandou cada um para a sua casa. E eu pergunto para você, Jesus os despediu de mãos vazias, de estômago vazio? Não. Mas eles voltaram fartos para a sua casa, e fora esse povo se fartar, ainda restou 7 cestos. Ou seja, aquilo que parecia que não ia dar certo, aquilo que parecia que não tinha jeito, teve jeito. E porque Jesus estava ali. Então, se Jesus ele está na sua vida, Jesus está contigo nesse deserto, tem jeito, tem solução para você. Coloque nas mãos dele e você vai ver o impossível acontecer. Jesus não vai te despedir de mãos vazias, não. Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração e lembre-se disso. Você não vai sair da presença de Jesus de mãos vazias, não. Mas Jesus, ele vai te acudir, vai te socorrer. Jesus sempre vai atender às suas necessidades,
aquilo que você precisa, mas lembrando o segredo para que Jesus ele venha se compadecer de nós, é nós permanecermos na presença dele, nós permanecermos com Jesus, seja no dia bom, seja no dia ruim, seja no momento favorável ou de repente no deserto, como esse povo se encontrava, mas nós temos que estar com Jesus. E Jesus vai estar conosco e vai nos ajudar. Amém? Essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração. Deus abençoe grandemente a sua vida e atenda às suas necessidades em nome de Jesus. Forte abraço. Paz.